Vamos começar então? Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda. É um prazer recebê-los aqui. Algumas pessoas são conhecidas, outras não. E espero que a gente possa tornar esses momentos aqui, essas 2 horas que estivemos juntos, que sejam proveitosas. E para isso, eu começo a minha fala parabenizando a todos os servidores públicos que aqui estão, né? As minhas colegas que trabalham conosco, né? E a todos que se dedicam às suas respectivas funções do serviço público. Parabéns, sintam-se orgulhosos de fazer parte dessa grande família, seja na esfera municipal, estadual ou federal, né? Parabéns a todos vocês. Eu queria abrir a minha fala fazendo esse registro aí, então, a todos nós, né? Felicitando a todos nós que somos servidores públicos. Bom, para começar, antes de começar as nossas discussões, vamos apresentar as pessoas que conduzirão esse debate aqui nessa nossa mesa redonda. Então, vou começar me apresentando, eu vou ficar nessa tarde aqui como mediador. Eu sempre falo isso, acho que elas não vão ficar bravas comigo, eu vou mediar essas meninas aí, a professora Zaira, Elaine e Eliane, tá? Então eu vou estar com as meninas aí sendo o mediador dessa mesa. Bom, eu sou o Moisés, eu sou em matemática, fiz mestrado e doutorado em ciência dos materiais, área de física da matéria condensada, estou na UFT desde 2005, e atuo, além das disciplinas da área de física, né? Podem perceber que algumas bibliografias aí atrás me denunciam, né? E trabalho com educação à distância também dessa mesma data, desde 2005, tá? E eu vou pedir para a professora Zaira, tá por aí? Ela gostaria de fazer uma descrição. Sim. Pode começar por mim, professora, depois eu lhe apresento. Boa tarde a todos e a todas. Para os deficientes visuais e cegos que estão na sala conosco, o professor Moisés é um homem maduro, de cabelo curto, castanho escuro. Ele está com a camisa listada, cinza e azul, nas listas verticais. E ao fundo da sala ele tem um estante com livros de física, alguns objetos de decoração. E ele estará conosco fazendo a mediação dessa mesa redonda. Bom, seguindo a nossa apresentação, né, vou começar com a primeira delas, que é a professora Eliane Marques. A professora Eliane Marques, ela é bióloga, mestre e doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, professora adjunta da UFT no curso de Pedagogia no campus de Palmas. Ela atua nas áreas de neurobiologia de aprendizagem escolar, transtornos e dificuldades, currículo por competências e habilidades e tecnologias educacionais. Professora Zaira, pode nos descrever a professora Eliane Marques, por favor? Professora Eliane Marques é uma das meninas apresentadas pelo professor Moisés. Ela é uma mulher madura, de cabelos cacheados, preto. Ela está usando óculos, com batom em tom pastel, com uma blusa branca, com um desenho em correntes, e uma blusa laranja, fazendo contraposição de cores. Ao fundo, ela tem uma parede branca. Obrigado, professora Zaira. Agora vamos para a professora Elaine. Cuidado, hein? O mediador aqui também vai tomar os cuidados para não confundir. Então, essa que lhe apresentou é a Eliane Marques. Agora vamos para a professora Elaine Jesus Alves. Olha, ela é graduada em Pedagogia, com doutorado e pós-doutorado em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, de Portugal. Atua na educação à distância desde 2008 na Diretoria de Tecnologias Educacionais. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão,
Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino, o OPAGE. E é autora do livro Por que não consigo ensinar com tecnologias nas minhas aulas? Professora Zaira, a sua vez de descrever a professora Elaine. Professora Elaine Jesus é uma mulher madura, está também de óculos. Ela tem o cabelo castanho, mas com os fios de castanho mais claro, não é? Ela está também com batom em tom pastel, mais para o vermelho, e uma camisa de gola com listas em cinza e preto. E ao fundo a parede é branca com bastante luminosidade. E agora vamos apresentar a professora Zaira. Zaira Nascimento de Oliveira é psicopedagoga, mestre em educação brasileira, professora assistente da UFT no curso de pedagogia, também do campus de Palmas, pesquisadora no doutorado em educação e saúde, coordenadora do projeto de extensão Educação Inclusiva, Modos de Fazer, e atua nas áreas de educação especial, formação continuada de professores para a inclusão de pessoas com deficiência e TGD, neuropedagogia, adaptação e adequação curricular e tecnologias assistivas. E agora, professora Zaira, você vai se autodescrever? Seu microfone, Zaira, seu microfone. Sou uma das meninas mencionadas pelo professor Moisés. Eu sou uma mulher também madura, fazendo 50 anos esse ano, de cabelo médio, com os fios grisalhos. Estou de óculos, com batom vermelho e um vestido preto com alguns detalhes de flor em vermelho. Ao fundo, uma parede branca que faz contraste à minha pessoa. Obrigado, Zaira. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer só algumas orientações para o bom andamento da nossa mesa, e aí eu já passo a palavra para a professora Eliane Marques, que será a nossa primeira palestrante, né, que vai conduzir a primeira fala conosco. A respeito das perguntas, como que nós vamos fazer a condução? Nós vamos deixar as 3 meninas falarem primeiro, né, na sequência, Eliane Marques, a professora Elaine e, por último, a professora Zaira. E assim que se encerrar, aí eu vou encaminhando as perguntas. Então, vocês podem colocar as perguntas no chat, eu vou selecionando as perguntas e logo após a fala da professora Zaira, a gente vai abrir, então, e eu vou encaminhando as perguntas. E se vocês preferirem direcionar, você pode colocar o nome para quem você gostaria de colocar aquele questionamento, direcionado para a Elaine, a Eliane ou para a Zaira, tá bom? Então, ao final da fala das 6, a gente vai abrir, então, para essa conversa, para o debate aí com vocês. Professora Eliane, é com você. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E nós estamos aqui para aprendermos juntos. Então, para começar, vou falar brevemente. Estou aqui apresentando para vocês. Moisés, me dá só um feedback de que vocês estão vendo. Tá ok. Aí, professora Eliane, eu vou, só para não interromper, né, e dar uma boa condução, eu vou ficar também com a câmera desligada, e quando eu aparecer aí, ou falar, é porque nós estamos terminando o tempo, tá? Ok. Aí eu te aviso, só para boa condução. Pode seguir aí, à vontade. Ótimo. Então, nós vamos começar nessa mesa redonda com uma conversa sobre metodologias ativas, novas formas de ensinar e de aprender. Para nós começarmos a falar sobre essas metodologias ativas, primeiro a gente quer saber um pouco sobre vocês. Saber de vocês o que vocês sabem de metodologias ativas, de ferramentas digitais, tá? Qual é a experiência de vocês? Então, nós deixamos aqui esse QR Code para que você participe desse quiz do Metimeter,
Para você que está com o celular, basta você aproximar o seu celular desse QR Code, você já vai estar entrando no Metimeter. E para os demais, você vai digitar uma nova aba no seu computador, lá no seu site de busca, www.mente.com. Vai aparecer essa tela com o Metimeter, vai te pedir um código de acesso, e o código é esse aqui que está embaixo, 8338423. Então, são duas opções para você participar do quiz e do Metimeter. Ou diretamente com o celular pelo QR Code, ou você digitar o www.mente.com e digitar esse código aqui, tá bom? Então, quero aí ver vocês participando. E aqui eu vou apresentar para vocês a minha tela, para a gente já verificar como é que estão as participações. Vocês vão poder conhecer também, para quem não conhece essa ferramenta, se já puder compartilhar conosco aí no chat, a sua experiência, se você já conhece essa ferramenta do Metimeter, coloca aí para a gente sim, 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 não, 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 só para a gente ter um retorno de vocês em relação ao Metimeter, tá bom? Então, você tem 4 opções de resposta nessa primeira pergunta. Quais metodologias ativas e ferramentas... Eliane. Oi? Eliane, só o código de novo, por favor. Se você só voltar, eu mesmo coloco aqui no chat lá. Eu vou colocar no chat aqui. 8338423. Isso, agora se quiser mudar, eu já coloquei aqui no chat. Eliane, só para teve um pedido aqui, para quem tiver com a câmera aberta, para fechar a câmera, por conta da intérprete. A Suelene está nos ajudando na interpretação, na tradução, e aí assim fica melhor. Obrigado, viu, gente? Então, vamos lá, vocês vão ter 2 perguntas, tá, para responder. Olha aí, já tem um respondente da segunda, 2 respondentes. Então, você tinha a primeira pergunta, que era sobre metodologias e ferramentas. Você lá tinha um espaço para 4 respostas. Você vai dividir entre qual metodologia você conhece, qual ferramenta. Metodologia, dando um exemplo para vocês, sala de aula invertida. Ferramenta, o Google Meet é uma ferramenta. O Zoom é outra ferramenta, Moodle, tá? São plataformas, desculpem, corrigindo, são plataformas, tá? Mas que não deixam de ser ferramentas digitais de interação, tá? E existem muitas outras ferramentas que nós não gostaríamos aqui de estar mencionando para justamente saber de vocês, quais vocês utilizam. E uma segunda pergunta também, que é bastante interessante, é: você atuou ou atua com estudantes com deficiência? Também é uma pergunta importante nesse momento para o contexto dessa mesa redonda, tá? Então, vamos lá, vamos verificar como nós estamos de respostas. Na primeira resposta, nós já temos aqui 4 respondentes, tá? E aqui, ó, nós temos sala de aula invertida, que tem prevalência, Moodle, Meet, Padlet, eventos online, tá? E em relação à segunda resposta, nós temos aqui 6 respondentes. Nós estamos aí com uma divisão entre, agora aumentou um pouquinho, né? 3 já atua ou atuou com estudantes com deficiência e 4 ainda não atuaram ou não atuam, né, com estudantes com deficiência. Tá bom? Então, é importante a gente ter esse feedback de você que está aqui conosco nessa mesa redonda. Quem não acessou ainda, o Moisés já colocou aí no chat o código para você digitar www.mente.com. Vai digitar o código, você terá acesso ao quiz, tá? E aqui eu vou retornar para vocês as respostas. Nós temos a sala hoje, eu voltei aqui para ver, nós estamos com 47 participantes, tá? Desses 47, tirando nós 4, que somos os mediadores, então nós temos aí 43 potenciais respostas, tá? Então, gostaríamos aí de contar com vocês.
Por enquanto, nós estamos só com 4 respostas da pergunta 1, tá? E mais respostas da pergunta 2. 8 da pergunta 2. Eliane, Oi. talvez seja melhor você compartilhar o link por essa parte aí, Theory, que está em cima do... Que aí você compartilha e põe no chat e o pessoal entra mais fácil do que digitar o site. É só uma sugestão. E já... Eu gosto, às vezes, de deixar... Assim, eu deixo para digitar sempre o link no finalzinho com o intuito de fazer com que eles aprendam um pouquinho mais a trabalhar com o código, mas eu acho que pelo nosso tempo, acho ótima sugestão, Elaine. Já coloquei, tá? Já coloquei aí o link direto do Metimeter, tá bom? Tá aqui o link direto. Mas que nós temos professores aqui conosco, eu sugiro também que vocês usem das duas maneiras, tá? Tanto usar para as pessoas digitarem, como o link também, tá bom? Aqui, ó, o acesso direto aqui. Vou digitar aqui novamente para quem está entrando agora. Aí. Pronto, agora acho que a gente vai ter mais respostas. É que com esse link aí direto, a pessoa, não precisa de código, tá? Tem alguém perguntando o código. Se entrar pelo link, já entra diretamente na pergunta dela, tá? Desculpa, Eliane, só foi para ajudar. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, agora nós temos mais respostas, olha. Vamos lá? Nós estamos agora com 9. O que é importante no Metimeter? Primeiro, que eu possibilito essa colaboração professor-aluno. Eu possibilito esse processo de cooperação, participação, e também é uma apresentação dinâmica. Vejam bem, eu tenho aqui uma nuvem de palavras, onde as respostas são dinâmicas. Eu vou ter aquelas que vão ser citadas com maior evidência, que são aqui estão as letras maiores, tá? Aqui nós temos o Google Meet, a sala invertida, o Moodle, o Padlet, tá? Que são citadas mais vezes. Vejam que as apresentações são dinâmicas, que faz com que a gente também tenha um nível atencional maior, né? Considerando hoje os nossos níveis atencionais. E nessa outra aqui, nós também vamos poder, o Metimeter nos dar a opção de usar essas respostas em tabelas, em gráficos e várias outras funções que vocês podem explorar com o Metimeter, tá bom? Deixo aí a sugestão para quem não conhecia a ferramenta, que vocês possam depois olhar e conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta digital tão interessante. É isso aí, gente. Considerando aí o nosso tempo de interatividade, tá? Só vou finalizar aqui, depois a gente pode retomar um pouquinho mais, tá bom? Nós estamos aí com 16 participantes. E está aí em evidência que a maioria citou Google Meet, sala de aula invertida, Zoom, Moodle, tá? Apareceu agora o Kahoot também. Bem interessante. E aqui na segunda pergunta, nós temos aqui uma evidência de quase, né, uma diferença aí pequena, talvez, mas tem bastante pessoas aqui, Zaira, que já atuaram ou atuam, né, 8 respondentes que atuam com pessoas com deficiência. Acho esse dado também bastante importante para nós, né, de 18 respostas. Sim, com certeza. Então é isso, vocês podem continuar acessando, respondendo o Metimeter, e depois eu retorno nele, tá, enquanto vocês fazem, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuar a minha apresentação. Bem, nós gostaríamos de também trazer nessa mesa redonda uma experiência que nós estamos vivenciando na UFT, do Programa de Formação Continuada Docente, o PROFOR. E, nesse momento, eu trago a experiência do eixo Metodologias Educativas Inovadoras, que é coordenado por mim, Eliane Marques, Ana Carmen e professora Patrícia Medina. Nesse eixo, nós trabalhamos algum desses elementos que está para vocês aqui nessa conexão aqui de
elementos, tá? Nós trabalhamos metodologias ativas conectadas aos ambientes virtuais, trabalhamos com o Moodle e com o Meet. A nossa metodologia é por meio de grupos colaborativos, a metodologia de atividades, por meio de grupos colaborativos, e aqui eu chamo a atenção do quanto essa característica foi interessante, porque nesse momento os colaborativos puderam oferecer suporte um ao outro em relação às tecnologias. Então, quem tinha mais dificuldade teve a ajuda daquele colega que tinha mais facilidade, como também a troca de experiência, a troca de ideias, tá? Trabalhamos também com ferramentas digitais no eixo metodologias, essas ferramentas integradas às metodologias ativas, tá? Com enfoque na prática pedagógica, tanto para as ferramentas digitais, como para todas as atividades trabalhadas no eixo, trabalhando unidades temáticas. E aqui eu chamo a atenção, por que unidades temáticas e não conteúdos? Porque nós estamos pensando numa era educacional em que nós estamos tratando de capacidades cognitivas. E uma vez capacidades cognitivas, nós estamos pensando aí no desenvolvimento de habilidades, de competências, que é um pouco mais amplo do que apenas conteúdos conceituais. Então, por isso, nós deixamos o nosso plano e toda a orientação do curso por unidades temáticas, que aí prever a abordagem de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E também abordamos nesse eixo competências socioemocionais aliadas aos grupos colaborativos. Como eu já mencionei, o suporte entre os participantes, algumas estratégias das nossas aulas interativas, dos momentos síncronos, em que nós colocamos esses elementos de engajamento, elementos de participação, de respeito à fala, à diversidade, e tornou-se aí uma experiência exitosa, que é o Profor. Bem, no eixo Metodologias Educativas Inovadoras, o nosso ponto central são essas metodologias ativas. Só que percebam que todas elas estão integradas a ferramentas digitais. Então, foi trabalhado, né, metodologia baseada em problemas, também abordado o peer structuring, tá? A sala de aula invertida, aprendizagem baseada em times, em projetos, metodologia da problematização, ensino, aprendizagem pela pesquisa, e as ferramentas digitais, aqui trouxe alguma delas, Kahoot, o Jamboard, Metimeter, Podcast, TeamLink, o próprio WhatsApp com o objetivo pedagógico, mais voltado para as interações, para o lado socioemocional, tá? E outras ferramentas digitais que acompanham esse eixo. E nesse momento aqui de integração, o eixo foi organizado em 4 unidades, onde nós pegamos todas essas unidades aqui, essas metodologias, e organizamos, né, em 4 unidades temáticas. E o que eu apresento aqui são resultados e produtos, né, desses grupos colaborativos em resposta ao eixo metodologias. Bem, também mostrando que as aulas sempre tinham voltadas para esses 2 ambientes. Um ambiente de estudo, que foi organizado no Moodle, mas que eu tenho outras opções também para vocês que utilizam outras plataformas, né? Mas para esse ambiente de estudo, eu posso contar com Dropbox, que pode ser uma opção, Google Drive. Na universidade, na UFT, nós usamos o Ava Moodle, mas também tem o Google Classroom. E para compor também esse repertório de estudo, eu posso utilizar grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, eu posso usar o Trello, que é um painel interativo de construção de conteúdos, imagens, e todos os aplicativos disponíveis pelo Google, né?
Google Forms, Google Planilha, Google Docs. Então, são aqui algumas das ferramentas para compor um ambiente de estudo. Nós também temos a web aula ou momento síncrono, onde estamos todos conectados, tá? E nesse momento é que acontece essa participação. No nosso caso, nossos momentos são via Google Meet, tá? Mas também acontecem alguns momentos que são com participação externa pelo YouTube, né? Por meio do streamer, pode ser feito essa participação com o YouTube. Mas eu deixo aqui outras opções, como também eu posso fazer streamer com o OBS, eu posso usar outras ferramentas nesse momento online, como nós usamos hoje. Nós usamos o Metimeter. Momento online, nós também podemos usar o WhatsApp, Telegram, Socrative e muitas outras ferramentas. Por quê? Porque o momento síncrono, ele precisa haver esse engajamento, essa participação professor-aluno, essa colaboração, e também momentos em que os grupos possam ser subdivididos para responder um quiz, para que haja essa interatividade, né, em sala de aula, e a gente mantenha esse engajamento nos momentos online, tá? E agora, uma coisa interessante também que nós adotamos no Profor são as rotas de aprendizagem. E aqui eu trago uma rota à esquerda, que é uma rota gamificada, com o objetivo também de já trazer as metodologias inovadoras, trazendo o aluno para a experiência de um game. Nessa rota gamificada, eu tenho aqui como ticar essa... Só um minuto. Terminei voltando aqui toda a minha apresentação. Só um pouquinho. Eu tenho como fazer uma rota em que o aluno sabe o percurso que ele tem que chegar até terminar o seu processo de aprendizagem. Esse eixo acontece em 4 semanas, tá? São 4 unidades, unidade 1, unidade 2, e aqui eu tenho a unidade 4, um pouquinho mais detalhada, e que ele sabe que ele tem que cumprir todo esse percurso para chegar até o final. Mas eu também não posso garantir nas nossas aulas, considerando pessoas com deficiência, apenas uma rota no modelo gamificada. Eu preciso garantir uma rota de aprendizagem num modelo também em que permita essa acessibilidade. E isso a professora Zaira vai descrever com maestria para vocês, tá? Deixo aqui apenas a deixa de que a rota gamificada é uma das opções, mas não pode ser a única, tá bom? E agora eu apresento para vocês os nossos produtos do Profor, tá? O resultado disso aí que nós propomos como título do início dessa mesa redonda. Metodologias como uma inovação do ensino e da aprendizagem, tá? Então tá aqui, esse é um produto da unidade temática 1, onde nós trabalhamos abordagens pedagógicas, complexidade, interdisciplinaridade. Por meio do Metimeter, eles tinham que responder uma pergunta, né? Então, foi colocada uma pergunta para eles. Nesse contexto atual, como fica a relação professor-aluno? E eles tinham que responder utilizando o Metimeter. E essa foi a resposta, que todo esse material que nós estamos aqui, ele foi cedido pelos seus autores, elaborada pelo professor Frederico Oliveira, tá? Onde ele coloca que professores e alunos juntos pela transformação e multiplicação dos conhecimentos. Então, foi um trabalho elaborado na ferramenta do Metimeter, tá? Um outro interessante também, ainda do eixo temático 1, é essa professora, a professora Daniele, que fez um Metimeter, tá? E apresentou esse resultado, né? Que a educação que precisamos depende da transformação. Então, ela mesma testou a ferramenta do Metimeter para responder a pergunta do eixo 1. Trabalhos belíssimos, são em torno de 100 participantes do Profor, da turma 1, então, a gente é até difícil selecionar, mas eu trouxe aqui uma pequena amostra para vocês. Unidade temática 2, nós trabalhamos a ferramenta Jamboard, que é o quadro branco virtual.
tá? E era uma unidade para trabalhar a prática pedagógica, psicoformativo, planejamento. Então, os grupos tinham que preparar um plano de aula, tá? Baseado, tá, no que já tinha sido trabalhado até, enfim, eles poderiam escolher uma metodologia e podiam escolher também uma ferramenta. Esse grupo escolheu o Jamboard, tá? É o grupo da Ana Lúcia, Cíntia e outros. Então, eles apresentaram seu plano de aula todo pelo Jamboard, colocando as competências que os alunos precisavam desenvolver, os conteúdos, como trabalhariam e que iriam dar evidência através do Kahoot. Tá? Então, todos esses planos, são vários os planos de atividades, mas que tinha como principal questão a gente trabalhar esse roteiro de ciclo formativo, tá? Discutindo situações de aprendizagem, de engajamento, tá bom? E a unidade 3 foi uma unidade interessante. Nós trabalhamos educar pela pesquisa, aprendizagem baseada na pesquisa, e a ferramenta foi o ThingLink, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta fantástica, tá? Está relacionada ao Design Thinking, então ela nos possibilita criar imagens com informações, com áudios, com vídeos, tá? Deixei aqui para vocês também, eu trago aqui um exemplo do professor Frederico, foi um exemplo muito citado nas nossas aulas, onde ele colocou aqui as 5 etapas, tá? Do Educar pela Pesquisa, segundo Pedro Demo. E aqui é uma ferramenta também interativa. Gente, fantástica essa ferramenta. Você clica nesses ícones aqui, nesses ícones que aparecem, e ela te dá toda a informação que você mesmo selecionou, com várias possibilidades para você apresentar para o seu aluno, tá? Então, na unidade 3, nós trabalhamos Educar pela Pesquisa. Esse aqui é um outro também, construída pelo professor Éder. Qualquer coisa me assinala meu tempo, viu, Moisés? Eu já estou concluindo. E tá, o tempo já encerrou, mas você pode concluir tranquilamente, viu, professora? Tranquilo. Professor Éder, ele também fez uma apresentação, tá, do Educar pela Pesquisa. Vejam que o ThingLink, ele te dá aí essa oportunidade de você fazer vários ícones para estimular o estudante. Gente, o interessante aqui, vejam bem, é estimular o estudante a ir até o fim do roteiro, a pesquisar a resposta, a percorrer o roteiro construído, ou mesmo o próprio estudante construir o seu roteiro. Isso aqui é o mais interessante. E, por fim, já estou concluindo, o grupo 4, nós trabalhamos grupos colaborativos para experiência formativa. Aqui nós demos evidência a uma metodologia que é o peer instruction, ou instrução em pares, proposta pelo professor Eric Mazur, tá, da Universidade de Harvard, onde nós trabalhamos, gente, aqui nessa metodologia, os conteúdos conceituais. Você que é professor daquelas disciplinas que exigem esse lado mais de conceito, deve estar pensando, como eu vou fazer isso de uma forma interessante e que eu consiga a participação dos meus alunos? Está aqui a sua resposta. Use peer instruction. E aqui esse grupo apresentou o trabalho dele, unificando o peer instruction à gamificação, que é com o uso do Kahoot. Então, são metodologias muito importantes, tá? Muito interessantes, para que a gente faça esse momento de engajamento e tenha os nossos alunos como colaboradores, como parceiros desse processo de aprendizagem, tá bom? E nós terminamos o eixo com um webinário que aconteceu na semana passada, tá? Foi muito interessante, os 10 grupos apresentaram os seus produtos, e foi uma experiência interessante que estará disponível em breve para vocês no YouTube. Então é isso aí, eu fico no final disponível para as perguntas de vocês. Obrigada. Obrigado, Eliane. Ó, se prepare que tem pergunta, eu já separei aqui, hein? Vai se aquecendo aí que no final tem pergunta. Bom, obrigado, professora Eliane. Sempre muito prazeroso ouvir você falar, né? As pessoas falaram quanto você é eloquente quando você fala de uma coisa que você gosta, né? Então, as pessoas te parabenizando, não poderia deixar de falar aqui, né?
Agora, quem vai nos dar o prazer da fala é a professora Elaine Jesus. Elaine, é com você. Boa tarde, Moisés, boa tarde a todos aí, participantes, né, desse evento tão interessante. Realmente, ouvir a Eliane Marques falar é contagiante, muito bom. Bom, eu espero, né, também conseguir passar uma boa mensagem para vocês daquilo que a gente está trabalhando. Eu vou projetar aqui, peço licença para projetar. Eu vou projetar a minha tela inteira, porque em algumas situações eu vou mostrar alguns materiais. Moisés, me dê um feedback se está ok? Tá ok, Elaine. Estamos vendo sua apresentação. Isso. Então, a Eliane, ela tratou do eixo, né, que eles trabalharam, essas metodologias, né, um eixo muito interessante, e nós, eu e o Moisés, inclusive, tenho que dizer isso, eu e o professor Moisés, trabalhamos um eixo também no mesmo curso, chamado Educação Online e Hipermídia, né? Então, essa minha apresentação aqui hoje é mais um relato, né, do que nós trabalhamos lá. Então, só fazendo um breve contexto, realmente faz parte do programa de formação docente continuado da UFT, né, esse curso, o curso chama Contemporaneidade, Docência e Comunicação Digital, e ele veio dentro desse contexto, né, do retorno das aulas, né, neste modelo emergencial na UFT, e veio, né, também da necessidade de preparar os nossos professores para esse novo normal, como as pessoas têm chamado. E os eixos do curso, aliás, eu falei eixos. É isso mesmo, os eixos do curso são 3, né? Metodologias educativas inovadoras, que é o que a Eliane apresentou, educação online e hipermídia, e o inclusão digital e acessibilidade. O nosso, né, o eixo meu e o do professor Moisés, é o educação online e hipermídia. Bom, na verdade, o que nosso eixo propôs? O eixo das meninas que trabalharam metodologias inovadoras, elas trabalharam muito conceitos, né, como a própria Eliane explicou. E o nosso eixo, ele é mais prático. Então, nós prevemos aí no nosso planejamento, olha, aprendizagens inspiradas desse eixo. Então, nós estávamos com a proposta de que os professores, né, após aprenderem as questões conceituais, passassem a fazer na prática, né, aquela história de colocar a mão na massa, até porque o momento exigia que os professores voltassem às aulas e já tivessem aí aprendido a criar, editar vídeos, né, fazer esse planejamento, gerenciar uma aula síncrona, né, com um momento desse. Então, a gente precisou inclusive, reformular o nosso planejamento. A gente ia trabalhar alguns conceitos também, mas a gente resumiu essa parte de conceitos no primeiro encontro, quando a gente trabalhou aí os princípios da educação online, né, com os nossos, né, professores lá, que são cursistas deste curso. Então, quais são esses princípios, né? Nós trabalhamos todo esse conceito que a Eliane trabalha aí é aquilo que a educação online preconiza. Mas talvez você esteja se perguntando, gente, mas é outra, educação à distância, educação online, ensino remoto, é tanto nome. Tá, então, a educação online não é um termo novo, nós temos aí vários autores, né, que já trabalham com esses princípios, né, autores brasileiros e até internacionais, e eles trabalham com um avanço aí, não é que não seja educação à distância, nem seja ensino remoto, é uma forma de fazer educação mediada por tecnologia de uma forma
em que ela não seja apenas aquela educação à distância que a gente conheceu, né, desde o início, quando ela começou, massiva, né, onde ali os conteúdos eram passados por apostilas e PDFs, né, bem no início era até cartas por correspondência. Então, a ideia da educação online, o primeiro princípio aí apresentado é que o conhecimento hoje, diferente de antigamente, que só se achava, a gente precisava ir na biblioteca, né, ou então comprar aqueles compêndios enormes da enciclopédia Barça, não há mais essa realidade, né, então temos aí o meio digital, a web, ela está com toda o conhecimento, eu não digo em conhecimento, a informação está presente, agora o conhecimento precisa ser construído a partir da informação. Inclusive, uma fala que eu acho interessante do professor Manuel Kestel, onde ele coloca isso, né, que 90% das informações estão na internet, o que é importante é o professor encaminhar esse aluno, orientar, ser um mentor, né, desse conhecimento. Então, a gente parte disso, parte da questão também da curadoria de conteúdos, ou seja, preciso criar material para fazer minha aula? Sim, mas tem muito material interessante disponível na rede, né? Nós temos aí também os recursos educacionais abertos e uma gama de materiais que os professores podem fazer essa curadoria, né? Podem usar também diferentes ambientes computacionais, não se deter apenas ao AVA, né? Quem usa o Moodle ou o Classroom, mas você tem uma infinidade de ambientes, né? Então, a gente trabalhou nessa linha, que a aprendizagem é colaborativa, como a Eliane mostrou, trabalhos em grupos colaborativos, que há necessidade de ter conversação entre os estudantes e os professores, há necessidade de atividades autorais, né? O que significa? Não fazermos apenas atividades de revisão de conteúdos, né? Mas atividades autorais que realmente refletem aí a construção do conhecimento. A mediação docente ativa, né? Não esperar, não ser reativo, né? Vou esperar meu aluno vir com dúvida. Não, ter realmente aí o professor tomar a iniciativa para poder investigar aí se os alunos estão entendendo ou não aquilo que está sendo colocado. E a questão da avaliação, também baseada em competências, né, de forma formativa e colaborativa. Então, esses são os princípios básicos que trabalhamos no nosso eixo. E a partir desses princípios, nós dividimos aí a estrutura das nossas aulas, né? Nós não chamamos de aula. Então, eu e Moisés, decidimos dizer, vamos chamar de encontros. Por que encontros? Porque vamos ter 3 momentos, né? Considerando o princípio da aula investida, tem um momento antes do encontro, o encontro síncrono, que é essa aula, né? Aqui, como diz a aula ao vivo, né? Que nós diríamos aqui, em que todos estariam presentes no mesmo momento, e o momento depois do encontro, que seria o assíncrono, né, onde o aluno vai fazer suas atividades no AVA lá, que é o Moodle. Então, essa foi a decisão que a gente tomou em cada encontro tinha essas 3 partes. A analogia que nós usamos aqui é a analogia do mapa. Então, qual é a lógica disso? O professor é o mentor, é o orientador, o aluno precisa ser orientado, né? E o professor também precisa se guiar para orientar o aluno. Então, o que a gente pensou nesse sentido em materiais para poder ajudar os professores, né, da UFT a planejarem suas aulas. Então, nós fizemos alguns protótipos, né, alguns modelos para serem usados no nosso curso,
para que os professores, caso queiram adotar, claro, possam fazer nas suas aulas com os seus alunos na UFT. Então, nós criamos aí o roteiro de atividade de ensino e o guia pedagógico semanal. O guia pedagógico semanal gerado no Padlet é o mesmo, eu só vou mostrar para vocês a questão da diferença do modelo, da questão do modelo editorial. Mas são 2 modelos, então, é o roteiro de atividade de ensino e o guia pedagógico. Aqui, o que seria um roteiro de atividade de ensino? Seria o plano de aula, né? Seria o plano de disciplina, certo? Pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai ser o mapa do professor. Depois eu vou mostrar um modelo para vocês. O professor, ele nesse roteiro, ele vai descrever as atividades que ele vai fazer em cada aula, né? Então, ele vai ali prever os 3 momentos antes da aula, a aula síncrona e a aula assíncrona no AVA. E vai prever os recursos, né, que ele vai usar, e também adicionar link se for necessário. Eu abri aqui um modelo, né, do que a gente criou, e já foi preenchido, por exemplo, aqui, do nosso encontro com eles, só para vocês verem como que funciona esse roteiro. Então, veja que ele se parece um pouco, né, com um plano de disciplina, porque ele tem aqui um cabeçalho com a ementa, com as habilidades, né? Mas aqui, ele é dividido, olha, em aula, a tema da aula, né, os objetivos de aprendizagem daquela aula, e aqui, eu como professora, eu vou descrever o que antes da aula, né, eu vou enviar para o aluno. Então, é como se fosse um mapa meu, né, para eu me guiar na minha aula. Então, eu tenho que disponibilizar tal link, eu tenho que abrir um link, eu tenho que enviar esse material. Então, eu descrevo aqui o que eu vou fazer. Durante a aula, eu já vou descrever como eu vou começar a minha aula, quais os materiais que eu vou usar, se eu vou fazer sondagem no Mentimeter, qual assunto que eu vou tratar, né, por ordem. Então, o mesmo acontece com a aula assíncrona. Ali eu descrevo como eu vou organizar o Moodle, quais os links que eu preciso colocar, os critérios da avaliação, está na outra coluna, e eu sempre coloco o que vai ser na próxima aula, para eu também saber que conteúdos eu vou trabalhar. Então, a gente fez esse protótipo, é um modelo, né, passamos para todos os nossos professores, aqui embaixo, ele vai colocar a bibliografia. Cada aula que ele criar, ele cola aqui e cria mais umas colunas e vai fazer aí todo o seu roteiro. Bom, então, esse é o roteiro de atividade. O guia pedagógico. O guia pedagógico é o mapa do meu estudante, né? Então, após eu ter feito o meu roteiro, já sei a minha rota, né? Eu posso agora, depois que eu sei a minha rota, do que eu vou trabalhar, eu vou ter que passar essa rota para o meu aluno. Só que não vou entregar o meu roteiro para ele. Eu vou fazer um material que oriente ele, né, de uma forma. Por que nós colocamos semanal? Porque seria como se fosse uma instrução curta daquela semana. Mas pode ser, dependendo de como você trabalha, né? A gente pode fazer em outros períodos. O importante é que não seja um período longo, porque o aluno, ele vai ter aquele guia daquela semana, e ele não vai se perder em outras, né, de outras formas, em outras atividades. Eu vou mostrar aqui como que a gente fez o guia. Aí, o guia pedagógico semanal, que é criado na ferramenta Padlet, ele fica com esse aspecto, né? Então, fica um aspecto mais interessante para o aluno. Então, o que é importante ter nesse guia? Um acolhimento, né? Nós não estamos nos vendo pessoalmente, então, nesse momento, é importante a gente ser simpático, amigável com o nosso aluno,
que também está passando pelo problema da pandemia, que tem problemas em casa, então vamos ser simpáticos, empáticos com eles, né? Dizer que estamos juntos, e aí a gente coloca o início das atividades e o final para ele se organizar a semana, o tema da aula. Então, assim, eu colo muitas coisas lá do meu roteiro aqui, porque já está pronto lá no meu roteiro, só que aqui eu escrevo numa linguagem mais amigável, como se eu estivesse conversando com o meu aluno. Vejam que está aqui, olha, esperamos que você possa compreender, né? E aí, esse modelo no Padlet permite que eu crie, que eu coloque imagens, permite que eu abra links, né? Por exemplo, a gente fala nesse GPS que o estudante pode abrir esse artigo aqui que discute educação online. Então, ele clica, né? E ele vai abrir o site. Então, assim, é um material que o aluno, eu vejo que eu tenho um filho do ensino médio e que na escola deles, eles estão usando esse material, o Padlet, para criar o roteiro. E é bem prático, porque a garotada já abre nos links, e eles são acostumados a fazerem isso nos links. Abre até vídeo, né? Se você postar um vídeo aqui, ele vai abrir também para a garotada. Então, tá, eu vou voltar aqui, né? Vocês entenderam? Senão eu passo do tempo. Aqui eu já coloquei o que é preciso o que é preciso ter, né, no GPS, eu já mostrei. Aqui também eu já mostrei para vocês. E aí, o outro princípio importante, né, que é o que a Eliane trabalhou muito bem no eixo dela. Nós trabalhamos com diferentes ambientes computacionais. Aqui tem até, eu peguei essa imagem da internet, né, meu filho disse, mas esses logotipos estão todos desatualizados. Eu digo, a ideia é mostrar que cada um desses aplicativos, ele promove alguma forma de interação. Então, nós tentamos trabalhar também, né, eu vou mostrar algumas atividades que a gente realizou com os alunos, por exemplo, uma construção colaborativa usando o Google Slide. Então, os nossos alunos, que são os nossos professores, né, eles trabalharam colaborativamente usando o Google Slides em momentos assíncronos. Então, eu vou abrir rapidamente aqui, né, olha só, a ferramenta é essa, a gente, somos 100 alunos lá, eu abri 100 slides, coloquei o nome de cada professor, ainda está em atividade, ainda não concluiu, e eles foram criando em cada slide, que tem o seu nome, eles foram construindo sentidos em relação a um tema em que nós colocamos para eles. Então, é uma atividade colaborativa, né, usando aí o Google Slide. Também, como a Eliane, nós trabalhamos o Jamboard, né, onde eles também trabalharam conosco na aula síncrona, e também trabalhamos o Padlet. O Padlet é um mural virtual em que nós usamos muito no nosso curso, porque ele permite uma interação tanto síncrono, né, no momento ali da aula, quanto fora da aula. A gente usou para entrega de trabalhos, porque aí possibilita que os professores visualizem os trabalhos dos outros colegas, podem comentar. Então, é bem interessante o uso desse recurso, e ele é bem tranquilo para aprender a trabalhar nele, né? Ele é bem intuitivo. O Mentimeter, né, que é básico, acho que todo mundo está usando, a gente usou muito e usa nas nossas aulas, é ótimo. E nós estamos, no momento, agora, trabalhando com eles na produção também de videoaulas, né? Tivemos aí um módulo, um encontro que tratou sobre a produção de videoaulas. Então, os cursistas foram orientados a gravarem as suas aulas, certo? Vou correr aqui com o meu tempo.
E também eles estão aprendendo a fazer aulas síncronas, usando recursos de webconferência. Então, o posicionamento hoje do nosso eixo. Nós temos 2 turmas em andamento, com 100 professores em média, né, que são cursistas, 100 professores em cada turma. Os professores estão produzindo conteúdo e usando nos seus cursos. Eu tenho feedback de professor que me procura e diz que está usando o roteiro de aprendizagem, que está usando o GPS, que está gostando. E todos os conteúdos são elaborados observando a questão também da acessibilidade. Para finalizar, eu mostro aqui um webinário em que a gente promoveu dia 8 de outubro, que foi um produto do nosso eixo, em que 2 professores discutiram esses princípios, e esse webinário está disponível no canal do Profor, para quem tiver interesse, depois a gente coloca o link no chat. Só para terminar, Moisés, eu sei que meu tempo acabou, nós temos aí também um webinário a acontecer, que vai ser com o professor Bento Duarte, que é da Universidade do Minho, em Portugal, e esse webinário ele vai acontecer dia 4 de novembro, às 15 horas, no canal oficial da UFT. Então, já de antemão, convidamos a todos presentes para assistir, porque ele vai trabalhar sobre quais são as lições que nós aprendemos da pandemia no campo da educação. Finalizando aí, uma foto do nosso último encontro, acho que foi ontem, do 4º encontro, com todos os nossos colegas, professores da UFT. Eu agradeço. E aberta a perguntas também. Esse é meu e-mail. Obrigada. Obrigado, Elaine. Só para registrar, né, a gente divide esse eixo, as nossas conversas, né, com os nossos cursistas, né, colegas professores. É sempre um prazer trabalhar com a Elaine. Além disso, a gente trabalha junto, né, na Diretoria de Tecnologias Educacionais. Tanto eu quanto ela somos parceiros lá na equipe pedagógica da DTE. Elaine, depois você coloca lá no chat o seu e-mail, para o pessoal, se tiver mais alguma pergunta. Mas não se esqueça que eu já separei algumas aqui para você, hein? Está separado aqui, se prepare para depois. Agora, para finalizar, né, a terceira das meninas aí, a professora Zaira, está por aí. Professora Zaira, o comando é seu agora, por favor. Já estamos vendo a sua projeção. Boa tarde a todos e a todas. Já estamos aí, já está visualizando, né? Sim, estamos visualizando, sim. Bem, primeiro agradecer o convite, a oportunidade, parceria com os meus colegas da UFT, professor Moisés, professora Eliane, professora Elaine. Tenho a responsabilidade de fazer uma complementação ao que foi apresentado, e muitas questões dos meus colegas que antecederam já nos colocaram, e eu vou reforçar e fazer um recorte especial no eixo que nós estamos atuando. Eu estou aqui representando uma dupla de trabalho que sou eu e o professor Manuel Martins, que está conosco e trabalha no núcleo de acessibilidade da nossa universidade. O eixo é a inclusão digital, acessibilidade e diversidade, e na organização da sequência didática do nosso curso é o terceiro eixo. Num desenho formativo, a ideia pensada inicialmente nessa formação continuada foi pensar a docência do ponto de vista de quais metodologias poderíamos pensar e trabalhar com inovação pedagógica, as ferramentas e os recursos na educação online e hipermídia, e pensando na proposta de educação inclusiva, como fazemos, e eu e o professor Manuel, no curso, fizemos essa reflexão com a turma 2, e ainda vamos fazer com a turma 1, que a professora Elaine apresentou, como fazemos a adaptação e a adequação desse material, tanto do ponto de vista da educação online, pensando nesse momento que estamos vivenciando, muito bem explicado pela professora Elaine, quanto do ponto de vista dos
dos encontros, das aulas presenciais, né? Todo o nosso material aqui está já numa sugestão de adaptação em termos de slide, né? Com a descrição, com o fundo, um fundo de uma cor que possa fazer contraste com as letras. Estamos usando letras que a gente chama sem serifa, que é a letra mais indicada quando preparamos um material para baixa visão e pessoas cegas, que estarão usando online lupa digital e ledor de tela. Quando fazemos, e aí a gente percebe aqui, a professora Eliane fez o questionamento, nós temos um equilíbrio aqui presente no grupo dos que responderam, muitos já trabalharam com pessoas com deficiência, então poderão partilhar e contribuir com as suas experiências aqui conosco, e grande parte do grupo não trabalhou ainda com pessoas com deficiência nas suas salas de aula. O que é importante a gente pensar de qual foi o desenho para esse eixo? Primeiro, é impossível pensar a docência na educação online sem tratarmos da categoria de educação inclusiva. Então, ao pensarmos da educação online, ao pensarmos em educação em tempos de pandemia, de ensino remoto, necessariamente estamos refletindo sobre inclusão. E quando fizemos essa discussão, estamos fazendo no Profor, nós estamos discutindo só educação especial, mas educação inclusiva, observando o conceito de diferença e diversidade. Então, do ponto de vista de objetivos, né, e de grande competência para esse eixo, a importância de discutir acessibilidade e inclusão, né, e que seja uma referência para a tomada de decisão didático-metodológica dos nossos colegas cursistas, sempre com o objetivo de promover trajetórias formativas. Como eu disse, aqui no nosso slide, nós estamos fazendo já um demonstrativo de como fazer um slide acessível. Então, além no slide anterior, descrevermos as figuras que aparecem no slide, e aí só é necessário descrever apenas uma vez, porque o leitor de tela fará a leitura para a pessoa com deficiência visual e cegueira. Aqui também estamos pensando numa situação em que temos deficientes auditivos e surdos na sala, que tem uma leitura sistêmica, uma leitura seletiva, e por isso uma distância de parágrafo, palavras também, e os grifos em negrito, que vai possibilitar trazer a mensagem subjacente necessária para essa informação, na ausência de intérprete de Libras. Como é o caso do nosso encontro, nós temos os tios, desde já nós agradecemos a presença da Suelene e da Francisca, que gentilmente está colaborando conosco. Depois eu vou mostrar o meu sinal. E esse tipo de desenho de letras sem serifas e com esse distanciamento facilita, inclusive, quando usamos uma plataforma, por exemplo, o Avamudo, que tem um plugin que é o VLibras, né? Então, se você tem o VLibras, você aciona e ele vai fazer a leitura do texto que está aqui sem muita dificuldade, por causa da marcação em negrito, por causa da objetividade do texto. Bem, dentre as categorias que nós discutimos no eixo, acho que é uma questão importante, essa figura, tem a referência aqui embaixo, é uma figura de um livro da década de 80, chama Cuidado Escola, mas nos remete muito à situação que vivenciamos hoje. Quando pensamos não só em educação online, mas pensamos em pessoas com deficiência e TGD, transtorno global do desenvolvimento, em especial na universidade, por isso trabalhamos com os nossos cursistas, professores, essa perspectiva, estamos justamente discutindo essa metáfora, em que você tem uma escola, mesmo na educação básica e na universidade, que está organizada para uma estrutura e um referencial de aluno. Mas, na verdade, é esse referencial de diversidade e diferença, a diferença é minha, a diversidade é nossa, e que nós trabalhamos, né? E aí nós precisamos rever alguns paradigmas, como de todos somos iguais, para diferença e diversidade,
de nem todos podem aprender para todos podem aprender, de portadores de algo para marcadores identitários. Os marcadores identitários, uma discussão dentro da sociologia atual, da antropologia também, em que não é apenas uma questão de gênero, não é? Homem e mulher. E quando nós tratamos de pessoa com deficiência, não é o cego, surdo, cadeirante, é o João, a Maria e o José, cuja deficiência, a condição física, é um do seu marcador identitário, mas tem outros, a classe social, a opção política, as crenças e valores, o estilo de vida, as atitudes. E aí nós fizemos alguns exercícios, já na apresentação da equipe e também nas turmas, em fazer cards de apresentação, mostrando quais são os nossos marcadores. Esse é o professor Manuel, que é o meu colega e companheiro no eixo, né, no Profor, e a professora Eliane, que gentilmente cedeu o seu card aqui como demonstrativo. E tem outras formas de fazer esse card, por exemplo, uma das bases, como já foi apresentado aqui, é a questão da contemporaneidade e complexidade. Então, discutimos no curso os conceitos apresentados por Edgar Morin sobre o ser multifacetado, os homens multifacetados, entendendo o homem como o ser humano, e aí trabalhamos as diversas dimensões desse homem, temos um demonstrativo aqui de uma estudante da pedagogia, que é minha aluna, e gentilmente cedeu o seu card. Na trajetória formativa, quando pensamos em educação online, ela necessita pensar do que, necessariamente, quando tratamos de promover a educação inclusiva. O acesso às tecnologias digitais, observando a diferença e a diversidade, a relação professor-estudante, e aí a importância dos marcadores identitários. Então, a gente sugeriu o CAD, por exemplo, porque em tempos de educação online, que muitas vezes só vemos lá a carinha da pessoa, muitas vezes nem abrem a câmera, e isso não é obrigatório por uma questão ética, nós convidamos os estudantes a fazer seus CADs e falar um pouco deles, para entendermos um pouco mais quais são as condições objetivas de estudo, quais são os seus marcadores identitários. Às vezes, uma simples atividade como essa pode trazer elementos que vai subsidiar as nossas escolhas e a sequência didática que vamos organizar. Aqui estamos chamando de sequência didática aquilo que os nossos colegas apresentaram como GPS no nosso eixo. Só que o nosso GPS sempre esteve com a referência da adaptação e a adequação curricular. Para os colegas que estão conosco na sala, quando falo de adaptação, falo de recurso, de tecnologia, de adaptação material, desde uma mesa, uma linha braille, uma mesa tátil, até uma adaptação para segurar uma caneta, por exemplo, né? E quando eu falo de adequação, eu estou falando de conteúdo, de fazer a curadoria que a professora Eliane e a professora Elaine disseram, dos recursos que nós vamos utilizar. E, claro, o uso de metodologias ativas favorece a promoção de trabalhar a questão da diferença e da diversidade. Diferente dos GPS que as colegas que me antecederam apresentaram, como nós tínhamos um princípio de que o nosso material deveria ser utilizável do ponto de vista de um ledor, como o JAWS, né, um ledor de tela, uma lupa digital. Então, se vocês observarem, o nosso GPS, ele tem uma outra estrutura, em que tem as caixas marcadoras das partes, em que quem está com a lupa digital vai passar o cursor e saber exatamente o que vem antes do encontro, no pré-encontro, o que vem no momento síncrono, no encontro. Nós também temos um momento que a gente deu o nome de oxigenando o encontro, que do ponto de vista de uma sequência didática é recomendável, principalmente se tivermos estudantes com deficiência na turma, em que você faz um trabalho e são encontros mesmos, de 1h30, no máximo de 2 horas, não encontros que replicam o tempo institucional
normal de uma aula presencial. E se você tiver um encontro de 2 horas aula, de 1h30, mais ou menos, você vai ter uma atividade de 30, 40 minutos e promover, usando uma metodologia ativa, uma forma de oxigenar o encontro. Desde o mais simples, que é provocar uma pergunta e fazer uma escuta qualificada de quem está na sala, não é? Oportunizar os estudantes surdos se manifestarem, abrindo a câmera e se manifestarem em Libras, que é a primeira língua deles. Uma outra questão muito importante, todo o material, nós tivemos na turma 2, nós temos 13 professores surdos, que são nossos colegas na universidade, e eles tiveram a oportunidade de apresentar todo o seu trabalho em Libras. Quem apresentou em língua portuguesa foi opcional, mas eles poderiam apresentar em Libras. E aí o momento assíncrono a seguir, que era no pós-encontro. Aqui embaixo também fizemos uma caixa com os links acessíveis, ou seja, o link do texto, a referência bibliográfica, numa estrutura em que é só clicar que já vai para o texto, que é também uma estrutura interessante para o ledor de tela. Outra categoria muito importante, referência que nós utilizamos nesse eixo, é trabalhar as múltiplas inteligências. Bem, a gente precisa lembrar, todos podem aprender. Então, se nós temos estudantes que têm, por exemplo, TEA, transtorno do espectro autista, e que, na sua inteligência linguística, que fica aqui, ó, obviamente, nosso cérebro não é colorido dessa forma, a pedagoga está usando o cérebro aqui colorido didaticamente referenciado, né, do livro Inteligências Múltiplas na Sala de Aula. Nossa referência está abaixo e no final do nosso slide. E se ele tem aqui a questão comunicacional prejudicada do ponto de vista do seu transtorno, mas ele tem tantas outras possibilidades, lógico-matemática, inteligência visual espacial, sinestésico corporal, interpessoal e intrapessoal. Então, o que nós temos trabalhado e o que a gente recomenda, que são os estudos da neuropedagogia, ao invés de enfatizarmos as ausências, as limitações e as barreiras, vamos trabalhar as possibilidades, muitas vezes atuando em outras inteligências, criando desafios cognitivos para outras inteligências, nós retroalimentamos e trabalhamos os esquemas mentais daquela inteligência eventualmente que esteja prejudicada. E aí, colegas, estamos tratando de uma mudança de paradigma, de uma visão dualista de mundo. Não é? Nós continuamos tendo o lado direito e esquerdo do cérebro. Continuamos sabendo que quem desenvolve mais o lado direito provavelmente escreve com a mão esquerda, porque o lado direito controla todo o lado esquerdo do corpo, mas nós temos as 9 inteligências, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do corpo. Nós continuamos entendendo que quem desenvolve mais o lado esquerdo do cérebro vai ser um pouco mais intelectual, mais lógico, mais racional, e quem desenvolve mais o lado direito será um pouco mais intuitivo e criativo. Mas o que nos interessa aqui, nesse pensamento de que todos podem aprender, é a terceira via. Não é só o bem, o mal, o bom, o ruim, não é? É também aquele se, talvez, entretanto. Então, a gente convida os professores no eixo perguntar, e se eu fizer desse jeito? E se eu criar condições objetivas dessa forma? Não é? E aí nós trazemos uma trajetória formativa para o eixo discutindo múltiplas inteligências para o fazer docente. Então, as múltiplas inteligências são referências para quê? Para trabalhar o processo de aprendizagem, fazer melhores escolhas mais qualificadas de atividades. O uso de mapas de aprendizagem, né? Quer dizer, como é o estilo de aprendizagem daquele estudante? É um estudante com deficiência intelectual. Há uma tendência dos estudantes com deficiência intelectual ser mais verborais, por exemplo, a ativarem seus esquemas mentais, verbalizando o que entendem. Então, eles precisam ter espaço nesses encontros síncronos para verbalizar o seu pensamento, por exemplo, né?
Então, os mapas de aprendizagem nos orientam a formas de avaliação e fazendo essa adequação e adaptação. Nós também elaboramos no eixo tutoriais, que nós vamos partilhar aqui uma referência, e está à disposição de quem nos procurar por e-mail, tutoriais que trabalham tanto com a pedagogia visual, então serve para pessoas com deficiência auditiva e surdez, na ausência de intérpretes naquele momento, quanto para pessoas com deficiência visual e cegueira, porque tanto a lupa digital quanto o leitor de tela pode trabalhar com esses tutoriais. Uma outra questão que trabalhamos no eixo muito importante é o DUA, Desenho Universal Aplicado à Aprendizagem, ou seja, como que nos nossos cursos nós, ao invés de ficar apagando incêndio quando o estudante com deficiência chega à nossa sala de aula, nós já planejamos em termos de curso e planificamos quais serão as ações para criar acessibilidade e inclusão para determinadas tipologias. E aí a importância de fazer um DUA no seu curso, na sua disciplina. Nós temos no final o link com um material bem interessante para orientativo do DUA. E aí ter a docência na possibilidade da conquista do que chamamos pelo nosso querido Paulo Freire dos inéditos viáveis, né? Então nós trabalhamos aqui na perspectiva do inédito viável, que é na realidade uma coisa que era inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas que quando se torna um percebido destacado pelos que pensam utopicamente, o problema não é mais um sonho, ele pode se tornar realidade. Então, nada do que nós estamos fazendo no Profor, nada do que estamos discutindo com os nossos colegas são são utopia. Faz parte da nossa utopia enquanto profissionais da educação, mas são inéditos viáveis, todos eles são basicamente execuíveis nas nossas aulas. Quero destacar aqui um dos nossos produtos, que foi a realização de um webinário com egressos, estudantes com deficiência que passaram pela universidade, a Edilene com deficiência física, a Caroline cega e fez jornalismo, a Lia Coelho, que é surdo-cega, ela está praticamente perdendo a visão, e ela já era surda e faz mestrado em letras conosco. Também queremos destacar a professora Gabriela, que é surda e é nossa professora no curso de Letras Livres, e o professor Bruno, que é ouvinte, que é coordenador do curso e que foi moderador desse seminário. O que foi interessante nesse seminário? Trabalhar um princípio que nós estamos utilizando também no Profor. Nada sobre nós sem nós. Ou seja, não é possível planejar ações, estratégias para atuar com estudantes com deficiência sem o estudante. O estudante deve estar presente na elaboração do DUA, na elaboração do seu PEI, do plano de estudo individualizado, das escolhas das tecnologias assistivas que melhor atende, porque não é porque ele é cego que todas as tecnologias assistivas que estão disponíveis, ele tem expertise para usar. Então, é muito importante que isso seja construído com ele. Então, é individual porque é daquele estudante, mas é coletivo do curso, porque vai pensando a trajetória formativa desse estudante, né? Eu quero, como eu disse aqui no nosso slide, como sugestão, fazer slides de escrita com contraste de cor, descritor de imagem, tipos de letras sem serifa, como Arial, por exemplo, fazer destaques de palavra-chave e fazer uma paleta de cores funcionais. Se você fizer um slide desse, por exemplo, serve para qualquer pessoa, como está servindo aqui para todos os videntes presentes, e estará feita a adaptação adequada para quem tem deficiência visual, cegueira e surdez. Eu vou partilhar rapidamente aqui um outro material que eu considero muito importante da nossa produção, né? E o professor Moisés vai me puxando a orelha se eu estiver muito adiantada na nossa Faltam 2 minutos ainda, professora, mas pode encerrar, faltam 2 minutos ainda. Então dá tempo de mostrar. Eu não sei se dá para ver aí. Dá para ver o nosso tutorial? Não tá aparecendo. Estamos com a tela. Você tem que compartilhar a sua tela. Tá, vou compartilhar agora. Acho que agora vai dar para ver.
Então, professor Moisés? Ok, Então, estamos vendo. só para mostrar alguns produtos que fizemos como os professores, e pensando também na orientação, então nós fizemos, o professor Manuel tem muita expertise nesse tipo de tutorial, em que nós fazemos, por exemplo, como fazer um texto adaptado em formato acessível pela internet. Então, nós mostramos desde quando acessa o Google, o que escreve lá no Google para acessar, digitar PDF para doc. Na sequência, quando você acha o link de PDF para doc online, você escolhe a opção, né? Na sequência, você aberto uma página e aí vem o desenho novamente. Esse tipo de tutorial, ele é facilmente utilizável por um leitor de tela, por uma lupa digital, e fica muito inteligível para os professores surdos e deficientes auditivos. Por quê? Porque tem uma pedagogia visual muito assertiva, né? Você tem ainda a orientação, quando você abre o link, tem lá, PF para ToDoc, e aí coloca para enviar, né? Então, você escolhe o formato, busca o arquivo no seu computador, buscou o arquivo no computador que você quer fazer de forma de texto acessível, né? Abre o arquivo para a plataforma da internet, quando você abre, tem lá o arquivo para fazer o download. Então, nós fizemos tutoriais como esse, de passo a passo, de vários, inclusive das ferramentas que as professoras estão utilizando, Padlet, né, as próprias professoras, a professora Elaine fez vários tutoriais, o professor Moisés também, né, e aí nós temos um arquivo convertido de formato acessível. Lembrando que com uma letra Arial, que é uma letra sem serifa, né, com uma fonte recomendada, e aí também para pessoas daltônicas. Nós tínhamos um colega daltônico na sala, então nós fizemos também alguns contrastes, experimentando contrastes para baixa visão, para daltônico, né, com fundo preto e letras brancas. A letra amarela também ajuda para padrão baixa visão com letras amarelas. Então, nós estamos mostrando, e aqui as fontes mais recomendáveis, só por curiosidade, né? Fontes serifadas, elas são mais utilizadas. Essas fontes não são recomendáveis. Então, as recomendáveis, Arial, Calibre, Verdana, Tahoma, Helvética, as não recomendáveis para fazer esse tipo de adaptação. Finalizando o mesmo, porque eu sei que os meus 2 minutos já se foram, eu quero partilhar com vocês um pensamento que não é só meu, é de todo o grupo aqui presente, metaforicamente falando, né? E que nós estamos aqui partilhando um pouco do nosso fazer na universidade, o nosso inédito viável, né? E queremos partilhar uma tela do René Magritte, chama Clarevidência, é um óleo sobre tela, e o Magritte fez um autorretrato em 1936, né? A gente tem a descrição aqui, então quando alguém passar o ledor ou a lupa digital, vai saber exatamente o que tem nesse desenho. O Magritte fez um autorretrato olhando para um ovo e pintando um lindo pássaro. É exatamente assim que nós trabalhamos no Profor com os nossos cursistas professores. Nós olhamos para o ovo, mas nós sabemos que lindos pássaros esses professores se tornarão, não fazendo aquilo que não sabem, mas qualificando a sua prática docente. E nós queremos também que isso se reverbere, que esses professores façam o mesmo com os estudantes na universidade, e principalmente aqueles com deficiência, TGD, nossos estudantes indígenas e quilombolas, né, que estão conosco. Então, como final, há momentos na vida em que a questão de saber se podemos pensar de outro modo que não pensamos e perceber de outro modo que não vemos é indispensável para continuar a olhar e refletir. Os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso abraço fraternal e o nosso muito obrigado, eu estou à disposição.
Zaira, muito obrigado. Tem várias, depois você acessa o chat aí, tem várias pessoas elogiando a sua apresentação, o seu trabalho, né? Você fez questão de reforçar que a construção de vários desses produtos aí foi junto com o Manuel, né? Que ajudou isso na condução, então isso é muito importante, né? Bom, eu selecionei algumas perguntas, se mais alguém quiser perguntar, pode colocar aqui no chat, eu vou separando aqui, e aí eu vou começar perguntando, vocês fiquem à vontade aí. Eu fiz uma sequência aqui, mas eu acredito que eu vou começar, lógico, por ordem, com a professora Eliane Marques, mas se vocês quiserem complementar alguma coisa, não é, Eliane? Às vezes você quer falar alguma coisa, mas se a Zaira e a Elaine quiserem complementar, vocês fiquem à vontade para complementar, e as pessoas que estão dando o prazer da presença aqui na nossa sala, se quiserem fazer a pergunta, eu vou separar aqui, e aí a gente vai dando andamento da nossa mesa, tá? Eu separei aqui, eu vou fazer a leitura. Então, a primeira, a Vanderluce fez a seguinte colocação: vocês já faziam uso de todas essas metodologias ativas anteriormente à pandemia? Se sim, o que vocês podem relatar de diferenças depois do advento da pandemia com relação ao uso ou aceitação dessas metodologias ativas por parte de professores e alunos? Muito bem. Ótima pergunta, tá, Vanderlúcia? Excelente. Antes da pandemia, eu já utilizava, tanto nas minhas disciplinas, como num programa de extensão chamado PIBID, que eu coordenei 2018-2019, eu já utilizava a metodologia da problematização e o educar pela pesquisa. Nas minhas disciplinas, que eu também ministro tecnologias educacionais no curso de pedagogia, também eu já utilizava óculos de realidade virtual, realidade aumentada, gamificação, aula de Scratch, não sei se vocês conhecem, que é uma linguagem computacional, entre outras tecnologias e aplicativos que eu já trabalhava, tanto na disciplina de tecnologias educacionais, como nas outras disciplinas, e nesse projeto de extensão, que nós tivemos a oportunidade de, em um ano, implantar tecnologias em 2 escolas municipais de Palmas, para o ensino fundamental. Então, nós levamos todas essas tecnologias para a sala de aula dessas 2 escolas municipais. São experiências fantásticas, com produtos e resultados que estão aí saindo em breve num livro que nós pretendemos divulgar para todos vocês, e artigos também que já estão disponíveis. Quanto à sua pergunta do advento da pandemia, o que eu percebi? Eu percebi maior interesse com a pandemia, tanto por parte de docentes, quanto por parte de alunos. Os alunos sempre tiveram uma grande aceitação. As minhas aulas, para dizer bem sincera, eles nunca se recusaram a participar, a fazer vídeos de animação com stop motion, a conhecer livros de realidade aumentada ou qualquer outras tecnologias. As aulas, ao contrário, eram muito mais interativas, engajadas, e sempre trabalhei com grupos colaborativos, sempre tentando unir aquele que tinha menos com aquele que tinha mais experiência com tecnologia. Por parte dos docentes, a gente tinha que realmente, às vezes, trabalhar um pouquinho mais. Eu falo com os docentes dessas escolas que eu trabalhei, mas agora com a pandemia, não. O interesse é muito maior, a procura se tornou maior, tá? Isso que eu posso colocar. Obrigado, Eliane. Alguém quer, Zaira, Elaine, quer colocar mais alguma coisa? Senão eu vou continuar aqui. Estou com a minha listinha pronta. Em relação à questão da pergunta, sobre tecnologias assistivas, é uma premissa utilizar as tecnologias para trabalhar com pessoas com deficiência e TGD. Então, muitas tecnologias a gente já utilizava, mas eu coordeno um projeto chamado Educação Inclusiva, Modos de Fazer, que é formação continuada de professores na rede pública, e eu atuo em 3 escolas, no ensino fundamental 1 e 2, e no ensino médio. Eu estou em Brasília, porque eu atuo como assessora da universidade aqui, então eu atuo numa escola pública do Distrito Federal.
Mas nós trabalhamos também, tanto na adequação e adaptação de material para as crianças, fazendo a formação dos professores. Agora, o grande avanço para a gente, no Profor em especial, para mim, foi ver essas tecnologias aplicadas aos recursos, às ferramentas que nós estamos trabalhando dentro das metodologias. Fazer tutoriais de como acessar um Padlet e tornar esse acesso inclusivo, não é? Pensar em estratégias para pedagogia visual, né? Então, essas estratégias que eventualmente usávamos nas aulas presenciais, nós estamos agora usando como primeira referência para tudo que fazemos em aula. E eu recomendo, porque quando fazemos a adaptação e adequação, qualquer estudante pode acessar. Agora, quando fazemos pensando somente naqueles estudantes videntes e ouvintes, os nossos alunos com deficiência não podem acessar. Então, a educação inclusiva, quando feita a adaptação e adequação, promove a inclusão de todos. Obrigada. Obrigado, Zaira. Elaine, eu tenho uma direcionada para você, eu gostaria que você comentasse conosco, por favor, e aí as meninas, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Elaine, o professor Maurício disse o seguinte, olha, o plano de trabalho docente bem elaborado é um quesito importante na condução do processo ensino-aprendizagem. Ele fez essa afirmação e com certeza, viu, professor Maurício, a nossa preocupação, até quando fomos construir esse eixo, né, para explicar sobre as tecnologias, né, os recursos, nós pensamos muito bem, né, em colocar claro em que há necessidade de um planejamento bem definido, né, antes de qualquer proposta educativa. Mas no caso desse novo modelo em que nós estamos trabalhando, eu acho que o planejamento ele tem que ser mais acentuado. Por exemplo, numa aula síncrona como essa, nós temos primeiro de abrir todos os links necessários, né, que vamos usar durante a aula, isso tem que estar num roteiro prévio, né, por isso que o roteiro de ensino, de atividade de ensino é importante, porque ali eu tenho um norte de todo o material que eu vou usar e também das ações que eu vou fazer durante aquela aula. Então, assim, e pensar também, né, o planejamento envolve, além do normal de eu planejar as ações, eu tenho que planejar e pensar no plano B. Aquela ferramenta, aquele recurso não funcionou, o que eu faria? Então, eu já tenho que estar prevendo todas essas questões. Se o recurso não abrir, se os alunos não conseguirem acessar, se eles não tiverem internet naquele dia. Então, assim, todas as questões, elas precisam ser pensadas, né, ponderadas, colocadas no papel, para que a aula ocorra, né, de uma forma desejada pelo professor. Obrigado, Elaine. Eu não posso deixar de complementar, Moisés, lembrando que o Fica à vontade. O DUA, o Desenho Universal Aplicado à Aprendizagem, é um roteiro construído por um grupo de pesquisa da Rural do Rio de Janeiro, da Unifespa. Na região norte, nós temos várias universidades pensando as adequações e adaptações para pessoas com deficiência da nossa região, e esse desenho prevê tipos de acessibilidade. Qual é a acessibilidade atitudinal que precisa pensar nesse plano? Qual é a acessibilidade metodológica? Qual é a acessibilidade instrumental? Então, quando nós utilizamos essas referências de desenhos, de categorias de acessibilidade, nós pensamos antecipadamente como faremos a adaptação dos materiais e a adequação do conteúdo. Ótimo, Zaira. Eliane, temos uma para você aqui. Vamos lá. Do professor Maurício, olha, é indiscutível que as metodologias ativas
são extremamente importantes no processo educativo. Contudo, ainda existem professores no uso do modelo tradicional. Você pode comentar um pouco conosco, Eliane? Professor Maurício, né? Muito bom, professor Maurício, a sua fala muito pertinente. O que eu penso dessa ainda permanecer no modelo tradicional, talvez o aumento que nós precisamos, né, garantir, né, de formação ao docente. Porque o docente, ele é uma profissão que é apaixonado pelo que faz. Nós fazemos o que nós temos de melhor, nós doamos o que nós temos de melhor, porque nós doamos capacidade cognitiva. Então, eu acho que o que nós precisamos é assegurar formação. Por quê? Porque não faz parte da nossa formação integrar tecnologias ou integrar metodologias ativas. A nossa formação realmente ela é uma formação tradicional, pelo menos da maioria de nós. Então, o que nós precisamos assegurar aos nossos colegas é esse direito, esse acesso à formação. Nós vemos no Profor a grande aceitação, a motivação, a participação, a produção de material. O que nós trouxemos aqui para vocês hoje, gente, é uma amostra muito pequena de tudo o que está sendo construído por uma equipe de 200 professores. Então, existe sim essa preocupação daqueles que ainda permanecem com foco no ensino, que eu acho que é uma coisa muito interessante para nós pensarmos, nós que estamos aqui conversando sobre isso. O nosso foco hoje, pensando em educação contemporânea, é a aprendizagem, é mediar o processo de aprendizagem, é desenvolver capacidades cognitivas, pois esse é o nosso papel enquanto docente, mediar o desenvolvimento de capacidades cognitivas. Quando nós recebemos um aluno que não sabe fazer uma paráfrase, que não sabe fazer uma citação, e ele passa pela minha disciplina conseguindo essa habilidade, foi por mim que ele conseguiu, pelo caminho da disciplina que eu mediei, que ele conseguiu essa habilidade no seu acervo. Então, o que nós precisamos é isso, assegurar as formações, tá? E também manter o desejo de se atualizar, para que a gente consiga também fazer a intergeracionalidade, que é conversar com os jovens, conversar com a geração atual, que é tecnologia. Excelente a sua colocação, professor. Bom, continuando aqui, tem duas colocações da Vanderluce. Uma para a professora Elaine e a outra para a professora Zaira, tá? Vamos lá, eu vou, pela ordem aqui, eu vou deixar para a Zaira primeiro. Ó, ela afirma o seguinte: tive a oportunidade de conhecer o trabalho bonito com educação inclusiva desenvolvido pela professora Elisa. Eu não vou ler o sobrenome porque é impronunciável. Da Unesp. Professora Zaira, você acredita que não existem barreiras para a educação inclusiva por meio das tecnologias digitais? Só necessitando de políticas públicas consistentes e efetivas para tal? Vanderluce, né? Obrigada pela sua pergunta. Eu conheço o trabalho da Unesp, eles têm um núcleo UNIAD muito articulado e com experiências e trajetórias formativas muito exitosas de estudantes com deficiência. Trabalham em parceria com o LEPED, da Unicamp, com a professora Maria Tereza Egler Mantuan, que é mentora também lá na Unesp, neste grupo, e que eu tive o prazer de fazer algumas experiências sobre essa questão. Eu realmente acredito que todos podem aprender. Quando eu mesma já trabalhei com estudantes com tetraplegia, que só mexiam o indicador e os olhos, usando tecnologias assistivas que faz a leitura dos olhos para escrever na tela, e com código próprio, e apresentando o seu TCC de jornalismo. Então, as tecnologias assistivas, na verdade, elas criam estratégias muito mais hegemônicas, né?
para que realmente os estudantes que têm mais limitações, em especial as tecnologias que trabalham com deficiência visual, cegueira, a surdez. Hoje nós temos principalmente o Verlibras e o HandTalk, que trabalha com a interpretação de Libras em algumas situações que favorecem algumas plataformas, né? A gente está pensando aqui, principalmente naquelas tipologias em que apresentam mais limitações do ponto de vista comunicacional. Mas, do ponto de vista cognitivo, por exemplo, dependendo de como nós conduzimos a trajetória formativa daquele estudante, essa condução garante acesso, ingresso, permanência e sucesso escolar. E é esse desenho que nós desejamos na universidade, por exemplo. Não é? Quando fazemos o DUA, e eu estou insistindo nisso, por quê? Porque nós planificamos, antecipamos, fazemos isso no curso, fazemos isso na disciplina, e categorizamos os tipos de acessibilidade que aquele estudante precisa, coletivamente, e isso viabiliza. Então, eu realmente acredito, todos podem aprender. E a nossa luta é uma só, justiça cognitiva combinada com justiça social. Se conseguirmos fazer este desenho, avançamos e muito na formação dos nossos estudantes com deficiência e TGD. Obrigada. Obrigado, Zaira. Elaine, agora é com você, ó. Também o comentário da Vanderlúcia, ela fez alguns questionamentos, são bem técnicos. Em suas formações continuadas de professores, a equipe é formada por professores e tutores? Qual é a carga semanal dos cursos? Quanto tempo ela dura? Obrigada, Vanderlúcia, pela pergunta. Você estava ontem, né, num evento na República Tcheca, né? Que prazer que você veio nos assistir. Então, Vanderlúcia, essa mesa, nós estamos tratando de um dos cursos de formação da UFT, né, para professores. Neste caso, é o curso que está dentro do programa do Profor. Nós temos vários outras formas, né, de formar nossos professores. Por exemplo, na DTE, que é a Diretoria de Tecnologias Educacionais, nós temos um programa para formação continuada dos professores à distância, né, que trabalham no ensino à distância mesmo, e outras formas, né, de outros cursos dentro da própria Prograde e a Progedep. Mas falando aqui do Profor, como é que nós estamos dividindo a carga horária do nosso curso? Então, nós temos aí 2 turmas andando, elas estão concomitantes, né? 2 turmas. E aí, nós estamos alternando os eixos. Então, enquanto a Zaira estava num eixo com outra professora, né? Eu e Moisés estamos em outro, então a gente trabalha assim. Mas a turma, como é que ela trabalha a carga horária, né? Aquela turma. Então, nossos encontros síncronos, que é esse momento aqui, nós dividimos assim, 1h30 de aula síncrona, certo? Naquele dia, né? 2 vezes por semana, há esse encontro síncrono, na terça e na sexta. E aí, a carga horária daquele encontro, como eu expliquei, ela avança, né, de 1h30 para 3h30, para ficar 5 horas no assíncrono. Mas o assíncrono, a pessoa tem o prazo que ela quer. Então, ela termina a aula, ela faz ali dentro do prazo as atividades, né, do assíncrono. Então, se formos fazermos a conta, seria aí 10 horas de carga horária semanal, né? 5 de um encontro e 5 de outro. E a gente está trabalhando assim, e está dando muito certo, porque o síncrono, que é esse momento que estamos aqui, né? Olhando aqui o pessoal e falando e tirando dúvida, é o momento em que nós passamos as informações mais importantes, né? Para os nossos professores lá, cursistas. Então, a gente passa
aquelas informações mais importantes, mostramos, tipo, no meu eixo com o Moisés, a gente mostra as ferramentas, né, os recursos, a gente explica como, por exemplo, o GPS lá que a gente fez no Padlet, a gente mostra como é feito. Aí, o que não tem tempo para fazer, né, alguém não pegou como se faz, a gente cria tutoriais, que é algo que eu esqueci de colocar lá na apresentação. Nós temos, mas a Zaira falou sobre isso, temos tutoriais, então, por exemplo, tutoriais em vídeo, tutoriais em imagens para pessoas que precisam, né, ou que gostam mesmo de tutoriais em imagem. Então, oficinas, certo? Para alguns recursos que surgem, dúvidas, assim, que eles precisam, fora o atendimento dos tutores, que não podemos esquecer, né? Nós temos uma equipe de tutores qualificados, né, que atendem esses professores que têm problemas de conexão, não de conexão, de acessar uma atividade, de entender de como fazer uma atividade, não entender o enunciado, não está conseguindo abrir aquele documento. Então, a gente tem essa equipe de tutores que nos dá esse respaldo. Temos também na equipe 2 professores, no nosso caso é só um, porque eles são divididos por turma, que são professores que são especialistas também na área de tecnologia, que nos dão esse suporte também quando a gente precisa. Então, é uma equipe, né, bem grande, a equipe de coordenação, temos uma coordenação pedagógica, coordenação administrativa, uma coordenação geral. Então, assim, eu estou falando especificamente desse curso, é um programa amplo, teve uma mesa redonda pela manhã, explicando detalhes, talvez fique gravado e você possa assistir e entender melhor. Mas é assim que a gente está organizando. E com essa demanda alta devido à situação atual, né, a professora Vânia já garantiu que no ano que vem vai haver outras formações também, né, para esses professores atuarem com tecnologias. Obrigado, Elaine. Vanderluce, só para complementar essa questão de tutores, de forma geral, né, a gente trabalha há muitos anos com educação à distância, se eu não me engano, já são 15 anos, e a tutoria é o braço direito, esquerdo, as pernas de qualquer curso, né, sem ela a gente não conseguiria caminhar. Então, em geral, a gente segue um padrão de algumas coisas, né, por exemplo, de um tutor para cada 15 alunos, isso é geral, mas tem algumas coisas que são específicas. A gente adota também o aluno não ficar sem um feedback em mais do que 24 horas, por exemplo, né? Dar um retorno, uma resposta para o aluno em menos de 24 horas, e quando é tarefa, resposta a uma tarefa, um trabalho, o tempo, em geral, em média, é de 48 horas. Só para acrescentar aí a fala da Elaine. Eliane, agora é com você. Escuta aí. A pergunta do Jeová Rodrigues Pinheiro. Professor Eliane Marques, você acredita que apenas a formação é suficiente para se trabalhar as metodologias ativas? As escolas estão, de fato, preparadas para trabalhar com as metodologias ativas? E ele fez questão de reforçar aqui que ele está se referindo às escolas públicas, principalmente, pela falta de recursos, estruturas, que geralmente elas apresentam. Excelente pergunta, Jeová. Eu havia visto, né? Achei interessante. Falei, tomara que dê tempo de comentar. Eu vou tentar ser breve. 2 pontos eu quero levantar. O primeiro, nessa experiência que eu relatei do PIBID do ano passado, nós tivemos 2 elementos importantíssimos a serem considerados. Primeiro, nós levamos tecnologia para a escola sem a necessidade de um laboratório com infraestrutura. Nós levamos tecnologia como pré-requisito, a gente precisava de um celular, um único celular. A gente conseguiu fazer realidade aumentada, realidade virtual, gamificação, stop motion, livro de realidade aumentada. Nós usávamos um celular e o Data Show.
tá? Em breve, o livro já está na editora, vai estar saindo aí esses relatos de experiência para compartilhar com todos vocês. Porque o nosso desafio é escola pública. A Universidade Federal do Tocantins, nossa contribuição com a sociedade é para a escola pública e para todas as escolas, mas o nosso desafio é a escola pública. Então, esse projeto, ele tem justamente responder essa tua pergunta, de que a gente não havia a necessidade de ser um laboratório equipado com 10, 11, 15 computadores, para que a gente pudesse levar metodologia ativa e ferramenta digital. É a primeira coisa que eu levanto. A segunda, Jeová, que eu acho muito importante para todos nós pensarmos, o professor, ele é o mediador. Então, ele tem que ser o primeiro a estar inspirado a produzir conhecimento. Se eu estou inspirada e eu tenho vontade, eu vou procurar, eu vou me formar, primeiramente, vou procurar a formação e eu vou contagiar ao meu redor. Mas tudo começa pelo professor, pela inspiração, pelo desejo do professor. E ele vai fazer isso ao seu redor, contagiar o seu redor. Mas te deixo de antemão que, é claro que nós podemos, sim, chegar a níveis maiores, em que as escolas vão oferecer mais condições. Nós também tivemos várias limitações, esse projeto também não foi só, tivemos algumas dificuldades, internet que não funcionava, internet que não era suficiente. Temos, sim, várias coisas, Jeová, que nós precisamos resolver nas escolas, mas que são mais fáceis, como, por exemplo, conseguir um pacote de internet um pouco melhor, mas que não limitaria que todos os professores pudessem usar essas práticas em suas aulas. Tá bom? Eu fico disponível depois, se você quiser conversar mais. Obrigado, Eliane. Bom, agora, se vocês quiserem fazerem as considerações finais, a gente só tem mais 5 minutos, né? Teve a orientação para que a gente encerrasse exatamente às 16 horas. Eu gostaria que vocês três desse a palavrinha final, né, um agradecimento aí, que aí eu vou encerrar a nossa mesa redonda. Infelizmente, a gente tem um tempo para cumprir, senão a gente podia ficar aqui até o final da tarde. Mas vamos lá. Pela ordem, Eliane, pode se despedir, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas. Um momento muito alegre para mim, é sempre muito bom conversar sobre o que eu gosto, sobre o que eu faço, então eu faço isso com muito prazer. Então, agradecer a todos vocês que estão conosco até agora, tá? E dizer que nós, a Universidade Federal do Tocantins, estamos aqui disponíveis para contribuir com todos. Obrigado, Eliane. Elaine. Igualmente, eu quero agradecer aí a atenção de todos, né? As perguntas foram feitas, espero encontrar, né, vocês em outras mesas como essa, discutindo assuntos tão interessantes. Eu não sei como é que a organização do evento vai fazer, sobre o material, já me perguntaram ali no chat se iam disponibilizar os slides. Caso não seja, meu e-mail, né, Elaine Alves, como está escrito aí, só que junto, Elaine Alves, @uft.edu.br, para quem quiser o material dos slides. E também, eu ia colocar, já desativar o chat, eu ia pôr o link do meu livro, que ele está aberto, conteúdo aberto, era só fazer download, mas fecharam o chat ali. Enfim, quem tiver interesse, me manda e-mail que eu envio. Muito obrigada, tá? E boa tarde. Zaira, suas considerações, despedida. Bem, agradecer, nosso muito obrigado, as intérpretes que estiveram conosco, as pessoas que ficaram até agora, nós tivemos uma grande participação, uma participação expressiva, agradecer aos meus colegas pela oportunidade, professor Moisés, professora Elaine, né? Queria contar uma curiosidade, tanto o Moisés quanto a Eliane, nós só nos conhecemos virtualmente, tanto no planejamento quanto na elaboração de todo o Profor, nós fizemos em chats como esse, salas abertas como essa, construindo colaborativamente no Google Docs.
Então, essa é mais um exemplo de que é possível. Eu aqui em Brasília, eles em Palmas, eles em vários espaços do Tocantins, trabalhando colaborativamente. Eu convido a todos para trabalharem com os estudantes, não só com deficiência, mas pensarem nos seus marcadores identitários e lutarem conosco por justiça cognitiva e justiça social. Estamos à disposição na UFT, podem também nos comunicar, zaira@uft.edu.br. Muito obrigada e um abraço para o Pedro. Zaira, obrigado. Eu também me despeço aqui, agradeço por vocês terem ficado conosco até o finalzinho, nós estamos em cima da hora. Zaira, Elaine, Eliane e os outros colegas que estão aí, que participaram, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais, obrigada. E Vanderluz, ela saiu, ia falar com ela. Jéssica, eu creio que pode encerrar a gravação, viu, querida?